Na velhice você não precisa de companhia. Essa frase pode soar dura, quase cruel, mas ela é mais verdadeira do que qualquer conselho que você já ouviu sobre não ficar sozinho depois dos 70 anos. Existe uma única coisa que faz mais diferença na paz de um idoso do que qualquer visita, qualquer telefonema, qualquer almoço de domingo cercado de gente. E essa coisa não é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em envelhecer bem. Meu nome é Joaquim, tenho 77 anos e passei boa parte da minha vida acreditando que solidão era sinônimo de sofrimento. Trabalhei décadas como corretor de imóveis, entrei em centenas de casas, conversei com centenas de famílias e visitei muitas residências onde moravam pessoas da minha idade. Foi observando essas casas, mais do que lendo qualquer livro, que comecei a desconfiar de algo que ninguém tinha me contado antes. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ao final me conta nos comentários. Qual é a única coisa que você sente que está faltando na sua vida hoje? Quero ler cada resposta. Em primeiro lugar, deixa eu te contar o que me deixou intrigado por tanto tempo. Eu visitava casas de idosos cercados de filhos, netos, cuidadores, uma agenda cheia de visitas todo fim de semana, e encontrava ali um olhar cansado, quase pedindo desculpas por existir. Depois eu entrava em uma casa pequena, simples, onde morava sozinha uma senhora ou um senhor que mal recebia visita uma vez por mês, e encontrava um brilho nos olhos que eu não sabia explicar. Durante anos isso não fez sentido para mim. Se companhia é o que cura a velhice, por que os mais acompanhados pareciam os mais vazios e os mais sozinhos pareciam os mais inteiros? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por muito tempo sem resposta completa. E talvez ela já tenha martelado na sua também, mesmo que você nunca tenha colocado em palavras. Talvez você conheça alguém cercado de família que ainda assim parece profundamente triste. Talvez você mesmo já tenha sentido isso, estar rodeado de gente em uma festa e mesmo assim se sentir mais sozinho do que quando está em silêncio na sua própria sala. Eu me lembro de um senhor chamado Nelson, que conheci quando fui avaliar a casa dele para venda. 79 anos, viúvo, cercado por 3 filhos que se revezavam para visitá-lo quase todos os dias. Deveria ser a receita perfeita de uma velhice bem cuidada. Mas cada vez que eu entrava naquela sala, sentia um peso estranho, como se a casa estivesse cheia de gente e vazia de vida ao mesmo tempo. Nelson respondia às perguntas dos filhos com educação, aceitava as visitas, mas raramente iniciava uma conversa. Um dia, sozinho com ele por alguns minutos, perguntei como ele estava de verdade. Ele olhou pela janela por um bom tempo antes de responder que não sabia mais quem era, desde que a esposa tinha morrido, e que a presença dos filhos, por mais amorosa que fosse, não preenchia esse buraco. Isso me leva a algo que aprendi tarde e que só entendi de verdade quando parei de procurar a resposta nas pessoas ao redor e comecei a procurar dentro da própria história de quem eu visitava. Existe uma pesquisadora chamada Laura Carstensen, da Universidade Stanford, que estudou por décadas como a percepção do tempo muda as prioridades emocionais de uma pessoa. Ela descobriu que quando alguém sente que o tempo restante é curto, o cérebro passa a valorizar profundidade e significado muito mais do que quantidade de contatos sociais. Não é a idade que muda a pessoa, é a percepção de que o tempo é finito. E é justamente por isso que muitos idosos preferem menos visitas, mas mais verdadeiras, do que uma agenda cheia de presença vazia. O caso de Nelson, na verdade, provava exatamente o contrário do que os filhos dele acreditavam. Não era a quantidade de visitas que faltava, era um encontro verdadeiro com a própria dor, que nenhuma visita, por mais frequente que fosse, conseguia substituir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que está na fase de repensar o que realmente importa depois dos 60 anos. E continua comigo, porque a parte mais importante desse roteiro ainda está por vir. Aqui chega o ponto que mais dói, porque foi ele que me fez enxergar minha própria vida sob uma luz diferente.
Eu conheci uma senhora chamada Dona Cecília, 81 anos, que enviuvara aos 73. Os filhos, preocupados, tentaram convencê-la a ir morar com um deles. Tentaram preencher a agenda dela de visitas, tentaram, com toda a boa intenção do mundo, evitar que ela ficasse sozinha. Ela recusou tudo. Continuou morando na casa onde tinha criado os filhos, sozinha, cuidando do próprio quintal, escrevendo em um caderno todas as manhãs. Quando perguntei se ela não sentia falta de companhia, ela me respondeu uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse que, finalmente, depois de 81 anos, tinha aprendido a gostar de estar com ela mesma e que isso valia mais do que qualquer visita de fim de semana. Foi nesse momento que percebi que a solidão que eu via nos olhos de Nelson, cercado de gente, não era falta de companhia, era falta de uma relação de paz com a própria existência. E a plenitude que eu via em pessoas como Dona Cecília também não era sobre estar sozinha, era sobre não precisar fugir de si mesma. Existe uma pesquisadora chamada Carol Riff, da Universidade de Wisconsin, que dedicou a carreira a estudar o que ela chama de florescimento psicológico. Um dos pilares centrais que ela identificou entre pessoas que envelhecem bem não é o tamanho da rede social, é a autoaceitação. É a capacidade de olhar para a própria vida, com os erros, os arrependimentos e as escolhas que não deram certo, e ainda assim sentir paz com quem você é. Pessoas que desenvolvem essa relação consigo mesmas relatam níveis de bem-estar muito mais altos na velhice do que pessoas apenas cercadas de gente, mas em guerra silenciosa com a própria história. Dona Cecília tinha isso. Nelson, quando o conheci, ainda não tinha encontrado esse caminho. E é exatamente aqui que a maioria erra, inclusive eu, por muitos anos. Eu passei décadas achando que o antídoto contra o medo de envelhecer sozinho era encher a agenda. Era garantir que sempre tivesse alguém por perto. Era evitar a todo custo o silêncio de uma casa vazia. Só que o silêncio nunca foi o problema. O problema era eu não suportar ficar comigo mesmo dentro dele. Antes de seguir, preciso te contar algo que talvez você já esteja pensando agora, porque essa é a objeção mais natural que existe diante do que estou dizendo. Mas e o contato social? Você deve estar se perguntando, não é ele que a ciência aponta como fundamental para a saúde depois dos 60 anos? Existe uma pesquisadora chamada Juliane Holt Lunstad, da Universidade Brigham Young, que reuniu dados de mais de 3 milhões de pessoas em 148 estudos e concluiu que o isolamento social prolongado tem impacto na saúde equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Essa descoberta é real, é séria, e não estou aqui para negar isso. Mas existe uma diferença enorme entre isolamento e solidão escolhida com paz. Isolamento é quando a pessoa é privada de qualquer vínculo humano, sem escolha, sem apoio, sem ninguém para recorrer em um momento de necessidade. Solidão com paz é diferente. É quando a pessoa tem, sim, algum vínculo disponível, mas escolhe a qualidade da própria companhia acima da quantidade de presença ao redor. Dona Cecília não estava isolada. Ela tinha filhos a uma ligação de distância, vizinhos que passavam para ver como ela estava, um médico de confiança que ela via regularmente. O que ela não tinha era a necessidade constante de preencher o silêncio com barulho de gente. As duas coisas coexistem sem contradição. Você pode ter uma rede de apoio disponível e, ainda assim, ter aprendido a coisa mais rara de todas, que é não temer, ficar consigo mesmo. Isso conecta com algo que quase ninguém enxerga quando pensa em envelhecer bem. A pergunta nunca deveria ter sido como evitar ficar sozinho. A pergunta deveria ser como fazer as pazes com quem você é, para que, sozinho ou acompanhado, você nunca mais precise fugir de si mesmo. Foi essa mudança de pergunta, e não uma mudança de agenda social, que separou o caminho de Dona Cecília do caminho que Nelson ainda estava tentando encontrar. Eu levei 77 anos para entender isso, e queria ter entendido mais cedo. Passei metade da vida adulta evitando ficar em silêncio comigo mesmo, enchendo cada fim de semana de compromissos, cada noite de televisão ligada até tarde, só para não escutar meus próprios pensamentos. Hoje, quando fico sozinho em casa, não sinto mais aquele vazio que senti aos 50 anos. Sinto companhia, a minha própria.
O que vem agora muda tudo o que você talvez acreditava sobre essa fase da vida. A coisa única, a coisa que Dona Cecília encontrou, que eu levei décadas para encontrar, que talvez você já esteja mais perto de encontrar do que imagina, não é companhia externa. É a reconciliação com a própria presença. É aprender a sentar, em silêncio, dentro da própria história, sem precisar de barulho, sem precisar de plateia, sem precisar de ninguém validando que sua vida valeu a pena. Você já sabe que valeu. Chegou a hora de falar do que mais importa nessa reflexão toda. Não estou dizendo para você afastar as pessoas que ama. Não estou dizendo para recusar visitas, ligações ou momentos em família. Estou dizendo que, se você está esperando que a presença de outras pessoas resolva um vazio que só você pode preencher dentro de si mesmo, você vai continuar sentindo esse vazio mesmo cercado da casa cheia. A companhia das pessoas é um presente, mas ela nunca foi e nunca será o que costura a sua paz interior. Eu queria ter aprendido isso aos 50 anos. Não aprendi. Aprendi aos 75, quando finalmente parei de fugir do silêncio da minha própria casa e comecei a escutar o que meus próprios pensamentos tinham para me dizer depois de tantas décadas ignorados. E o que descobri, na quietude, não foi solidão. Foi um encontro comigo mesmo que eu tinha adiado a vida inteira. Reencontrei o rapaz que fui aos 20 anos, cheio de planos, o homem que fui aos 40, atolado em contas e responsabilidades, o pai que tentou acertar sem saber direito como, e finalmente pude abraçar cada uma dessas versões de mim sem julgamento. Foi ali, sozinho, na sala da minha própria casa, que encontrei a paz que nenhuma visita de fim de semana jamais tinha me dado. Reencontrei também Nelson, tempos depois, em um encontro de vizinhança. Ele parecia outro homem. Contou que, depois daquela nossa conversa curta, começou a escrever cartas para a esposa que tinha perdido, não para enviar, apenas para colocar no papel tudo que nunca disse enquanto ela estava viva. Disse que aquilo, mais do que qualquer visita dos filhos, foi o que finalmente trouxe paz para suas tardes sozinho em casa. Se existe um único conselho que eu poderia deixar para quem está chegando nessa fase da vida, ou para quem já está nela e ainda sente medo do silêncio, é este: você não precisa de mais gente ao seu redor. Você precisa fazer as pazes com quem sobrou quando todo mundo vai embora. Porque essa pessoa, no fim, é a única que vai estar com você até o último dia. Esse roteiro tocou em algo que você sente, mas nunca tinha colocado em palavras. Me conta aqui nos comentários. Qual é a única coisa que você sente que está faltando na sua vida hoje? E será que ela realmente vem de fora ou de dentro de você? Quero ler cada resposta com calma. Se você quiser apoiar esse canal a continuar existindo, sua contribuição ajuda diretamente a produzir mais conteúdo como esse toda semana. Ao apoiar, você passa a fazer parte de uma comunidade que decidiu envelhecer com mais consciência e menos medo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando sozinho essa fase da vida e precisa ouvir que está tudo bem. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito mais gente a encontrar essa conversa.